Quando eu fiz 18 anos, 19 anos, eu entrei para trabalhar numa empresa de louça sanitária. E foi muito interessante trabalhar lá. Por quê? Porque eu pude assistir o processo de como que é feita uma louça. Porque até então, eu ia num banheiro, lavar a mão numa pia, a gente não tem noção do processo que é para aquela louça chegar ali. E quando eu fui trabalhar lá, eu via a substância que usa para fazer a massa da louça. Imagina aquela areia, aquela argila, aquelas pedrinhas. Então você vê aquilo, depois você tá passando pela fábrica em outro local ali, você vê aquele líquido que já é aquela massa passando assim, batendo nos negócios que como se fossem uns batedores gigantes assim, ó. Aí depois você passa por outro setor ali que tipo é a fundição, onde que aquele líquido ele vai entrar dentro de uma forma que vai gerar a bacia. Eu trabalhava num processo que era depois da fundição, que era na inspeção. Então a gente tirava alguma rebarbinha que tinha ficado naquela louça, naquela massa, né, naquela coisa. Imagina aquela bacia seca, mas ainda crua, ainda não passou no forno. Então a gente tirava, passava um querosene para ver se tinha algum racho. Quando vê, depois ela ia para esmaltação. Então depois a pessoa esmaltava aquela bacia e aí depois ia pro forno e depois ia classificar aquilo para ver se ficou 100% nos padrão de qualidade, sabe? Para depois vender, né? Para carregar num caminhão para ir pro consumidor final, pro ser humano comprar e pôr na casa para fazer cocô e xixi. Tô resumindo aqui, mas esse vídeo aqui não é sobre isso, é sobre o quanto fica contemplativo você saber um pouco mais sobre aquilo, entende? E isso não é só nesse assunto dessa empresa que eu trabalhei. Em todos os assuntos, todos os trabalhos que eu já fiz, tudo que eu passo a conhecer um pouco mais, fica diferente. Então, do mesmo jeito que hoje eu entro no banheiro, eu vejo uma bacia, eu sei todo um processo que existe para aquela bacia estar ali. Esse vídeo aqui eu queria trazer uma analogia sobre você mesmo. Sobre como que é bom você conhecer o jeito que o teu cérebro funciona, como que os teus pensamentos funcionam. É libertador isso. Então, quando você faz um processo de autoconhecimento e sabe como que você gerencia seus pensamentos, para você então saber como que as suas emoções ficam, você pega um controle na mão, entende? Então, o fato de eu pesquisar sobre como que o meu cérebro funciona me trouxe uma percepção para a realidade, para onde que a vida acontece, diferente. No caso, me trouxe muito mais paz. Tudo porque eu entendi como que eu funciono, entende? O meu coração bombeia sangue, o meu pulmão respira ali, ó, né? O meu corpo inteiro funciona e o meu cérebro, ele produz pensamento. Só que é o detalhe? Durante milênios, por muitos e muitos anos, nossos antepassados, para sobreviver, eles tinham que se preocupar. Então não tinha geladeira, não tinha supermercado. A pessoa tinha que caçar, tinha que ir atrás, tinha bicho que queria comer eles. Então assim, durante muitos e muitos anos o nosso cérebro foi adaptado para sobreviver, para se manter num estado de alerta preocupante. E como que ele fazia isso com o ser vivo ali? Gerando preocupação. Então o cérebro colocava medo na pessoa, preocupação para ela sobreviver. Só que hoje a gente vive num contexto de vida que a gente não precisa se preocupar tanto assim, entende? Porque hoje em dia, apesar do nosso cérebro ele funcionar de uma maneira procurando situações para me proteger, não tem necessidade de ser assim. E eu só consegui perceber isso porque eu comecei a conhecer um pouco mais como que funciona o meu cérebro, apesar de conhecer muito pouco. Então, quando a gente tem acesso à informação e sabe como que a gente funciona, a gente começa a perceber os pensamentos. Isso que eu tô falando aqui é um negócio que o ser humano, ele já vem desenvolvendo há milênios. Sabe, você pega Buda ali, ó, 5.000 anos atrás, o hermetismo, o Hermes Trismegisto no Egito, 10.000 anos atrás, não sei exatamente que data. Você pega Jesus de Nazaré lá em Israel, 2.000 anos atrás. Então assim, não só esses, existem vários seres que perceberam o pensamento e deixaram escrito esses conhecimentos pra gente poder se libertar dos pensamentos. E aí hoje, nesse mundo mais atualizado, contemporâneo, que existe uma ciência mais rica, um acesso à informação, a gente consegue entender realmente como que funciona o cérebro, entende? Por que um pensamento negativo libera cortisol na minha corrente sanguínea? O que significa cortisol?
cortisol, qual impacto isso gera dentro do meu corpo. Eu não tô falando que cortisol é ruim, porque precisa dele, mas se eu tô num pensamento de looping, num pensamento repetitivo, onde que eu não consigo parar de pensar naquele assunto que tá me deixando preocupado, isso quando é derramado, ele encharca todas as células do meu corpo. O meu corpo inteiro sente. Não é uma coisa que funciona só dentro da minha cabeça. Do fio de cabelo até o dedão do pé, o teu corpo tá sentindo todo o estresse que você tá sentindo. E isso no longo prazo, médio, longo prazo, ele vai ficando sintomático no teu corpo, a ponto de manifestar doenças. Então hoje a gente, pelo acesso à informação que a gente tem, dá pra gente se conhecer. E por que eu tô fazendo esse vídeo estimulando as pessoas a terem curiosidade de como elas funcionam? Por quê? Porque por observação eu percebo que tem muita gente preocupada, tem muita gente fritando a cabeça com um pensamento que não faz sentido. Então se você tem um cérebro igual eu, começa a ter curiosidade, porque quando você começar a perceber o jeito que ele funciona, você vai mudar o olhar como você se percebe. Você vai perceber que o pensamento é uma coisa, a realidade é outra. E isso é um divisor de água na vida de um ser humano. E é um treino. Do mesmo jeito que eu vou na academia, eu não consigo erguer 50 quilos, eu começo com 5, depois eu vou com 10, depois eu vou com 15, 20, 25, 30. É uma evolução. O nosso córtex pré-frontal, o nosso cérebro, ele é plástico. Esse é o argumento que se usa. Ele tem uma plasticidade de aprendizado. Então não é que na hora que eu perceber que eu tô pensando, eu nunca mais vou pensar. Você vai ter que treinar, sabe? Então antigamente, há milênios atrás, falava-se muito sobre meditação. Hoje em dia existe outros argumentos que seria, por exemplo, mindfulness. Você ter atenção plena no que você está fazendo, sabe? São técnicas que você usa para sair do pensamento e ir para a realidade. E não é fácil. Eu tô nesse processo de autoconhecimento, de perceber meus pensamentos. O pouco que eu já percebi meus pensamentos, eu já consegui me libertar muito, porque meus pensamentos eles me travavam na vida, em todos os aspectos. Mas eu ainda não tô 100% só na consciência. Eu ainda me pego pensando. Mas eu só me pego pensando porque eu percebo e entendo que o pensamento é uma coisa separada de mim, sabe? Então é isso. Tamo junto. Espero que esse vídeo agregue na vida de alguém de alguma maneira. É nóis.